E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vagaroso. Vamos participar do Corrida em Prosa, falando da corrida da semana passada de Fórmula 1 em Hungaroring, na Hungria. Meu nome é Ricardo e eu tô aqui com o Vitão, que vai me acompanhar em mais uma conversa. Opa, pessoal! Olá, bem-vindos ao segundo episódio do. Como é que é o nome? Conversa. Corrida em Corrida em Prosa? Prosa. Olha lá, eu não sei nem o nome do negócio que eu tô participando ainda. Corrida em Prova, tamo aí. Obrigado pelo convite, Ricardo. Bom, acho que a gente vai ser meio host co-host aqui nessa brincadeira, né? E vamos falar aí do GP da Hungria de 2021. É isso aí, galera. Vamos lá. Bom, galera, primeiro vamos fazer um rápido review da corrida, da repercussão da corrida anterior lá em Silverstone, porque a gente teve uma situação, né, da punição para o Hamilton e que a Red Bull não ficou satisfeita com essa punição, né? A Red Bull queria aumentar, né, talvez até desclassificar, né, ironicamente pensando, desclassificar o Hamilton, né, ironicamente porque a gente já sabe o que aconteceu né, nessa corrida, que o Vettel foi desclassificado e ajudou a Mercedes. Mas a Red Bull fez um teatro lá em Silverstone. Eles levaram carros, né, antigos da Red Bull, porque eles não podem usar os carros, né, das corridas atuais, eles têm limite de treino, não pode usar. Então eles levaram os carros dos anos anteriores e fizeram uma simulação de corrida e fizeram a simulação do acidente, né? E fizeram um dossiê, levaram esse dossiê para a FIA, para falar, e olha aí, FIA, tá vendo como a culpa era do Hamilton? E a FIA desconsiderou, né? Simplesmente falou, Cara, gente... é muito curioso como eles estão querendo ir longe, né? Tanto dinheiro investido, cara, a competição é num nível tão alto que eles querem de qualquer maneira que eles acharem adequada para eles conseguirem tirar alguma vantagem para ganhar o campeonato, porque cada ponto faz diferença da maneira que o campeonato tá sendo conduzido, né? E se a gente for pensar bem, a penalidade foi feita by the books, total. Só que para Mercedes, o by the books não adianta nada, porque é um time que termina, um minuto à frente da terceira equipe dos construtores, né? Então, para eles, é claro que eles vão alcançar. Exatamente. Inclusive, eu tenho uma teoria aqui que a Red Bull não é tudo isso. Não é que a Red Bull esse ano alcançou a Mercedes, é que o Verstappen tá evoluindo e ele consegue pegar um carro que... Cara, ninguém consegue dirigir o carro da Red Bull. Todo mundo sofre. Só o Verstappen dirige. Tá, é um carro feito para ele, mas mesmo assim, cara, a gente sabe que ele tá... A gente sabe não, mas eu acredito que ele tá mostrando que ele é um excelente piloto. Eu fico imaginando ele na Mercedes. Porque ele tá Exato, tirando leite cara. de pedra na Red Bull. É incrível, né? E ele dá chocolate em todo mundo que é companheiro dele. Agora tem um companheiro que já provou que é piloto de verdade e tá apanhando. Realmente ele tá. O cara é brabíssimo, é bom mesmo. Exatamente. Então vamos lá, vamos começar do início do GP, né, Ricardo? Falar da qualificação um pouco. A gente teve a Red Bull ali no Q3, eu vou sumarizar no Q3 porque a gente não tem muito tempo. E a Red Bull a gente viu que ela entrou ali com os pneus macios, né? Para tentar pegar a volta rápida e de repente disputar uma pole position com as Mercedes, o que já estava mostrando que eles estavam meio preocupados ali com o pace, né? Então, eu acho que a gente tem que pegar essa pontinha do Q2, né? Porque a gente tá pulando pro Q3, mas no Q2 teve essa decisão da Red Bull, né, no fim do Q2, de entrar com um pneu macio, né? Porque eles já tinham feito a volta com o pneu médio e resolveram entrar com o pneu macio, como todo grande prêmio eles fazem, só que é meio um blefe, né? Eles fazem aquele blefe, chega lá, vê que ninguém vai passar eles não passam. Só que acabou que eles passaram. Eu acho que eles pegaram a Mercedes desprevenida nisso. Porque por que o pneu é importante, principalmente em Hungaroring, né, que é um circuito muito difícil de ultrapassar? O pneu é muito importante porque você vai ter uma tração melhor na largada do que o pneu médio, que tem menos grip, então você vai conseguir tracionar melhor e, teoricamente, vai pular na frente num circuito que é muito difícil de ultrapassar. Ou seja, não está claro aqui, né, se foi uma decisão de estratégia, mas eu acho que foi, cara. Eu acho que a Red Bull falou, cara, temos que arriscar. Temos que fazer alguma coisa diferente, ficar na frente da Mercedes. Então vamos... O mesmo que eu achava, na verdade, que eles já sabiam que eles iam ficar atrás da Mercedes. Falar assim, cara, vamos largar de macio, porque de repente a gente consegue pular na ponta. Seria a chance que a gente tem para conseguir ultrapassar eles, né? Exato. Com isso em mente, teve o acontecimento incrível lá do Q3,
que eu, como fã, eu acho um pouco desprezível, assim, né? Que foi o Hamilton, ele realmente fez uma volta estelar na primeira tentativa dele, onde ele sabia que dentro do pacote que a Mercedes estava entregando ia ser difícil para ele bater aquele tempo. Então a estratégia dele lá, ele aproveitou que a Red Bull deu uma cochilada para mandar os dois pilotos na segunda tentativa do Q3 e ele colocou o carro dele na frente dos dois com o Bottas à frente. Então o Bottas conseguiu ir lá e fazer o tempo dele, né? E o Hamilton simplesmente ficou segurando o Verstappen e o Pérez o máximo que ele podia, né? Então ele arruinou a abertura de pneus dele, né? Porque ou ele ia muito devagar e segurando as duas, ou quando as duas Red Bulls tentavam ultrapassar ele, aí ele acelerava. Então destruiu o processo de preparar o pneu para a volta rápida. E nenhum dos três conseguiu, né, melhorar o tempo e ficou por isso mesmo, né? Então, foi vaiado no final e tudo mais. E não vaiado porque o povo não gosta do Hamilton. É vaiado porque a galera paga uma puta de uma grana pra ir ver uma competição, porque a Fórmula 1 é caro pra caramba, né? O cara paga uma bica pra ir ver os carros que na qualificação você realmente quer ver aquela corrida intensa, né? De volta mais rápida mesmo. E acaba morrendo na estratégia, né? Tá errado, tá incorreto? Não tá. Mas que é foda ver, eu acho que foi assim no limite da legalidade. A meu ver, porque assim o Pérez não conseguiu abrir a volta, né? Ele ficou assim por décimos de segundo, menos de um segundo, ele não conseguiu abrir a volta. Eu acho que caberia uma punição, sabe? Eu acho que se a Red Bull... Isso eu acho que a Red Bull devia ter batido em cima. Eles devem ter batido até, mas acho que ficou tão feio o teatrinho que eles fizeram de Silverstone que acho que eles deixaram passar essa. Porque realmente prejudicou, né, o Pérez. Mas a verdade é que a Red Bull sabe que não ia muito mais pra frente. Então eu acho que não, é uma briga que não vale a pena lutar. Vai ser desgastante, já estamos mal na fita e não vale a pena brigar. Mas você tem toda a razão, porque o pessoal vaiou o Hamilton, mas conforme o Hamilton foi falando, o pessoal aplaudiu também. O problema é isso, porque a qualificação é uma parte muito legal da corrida. A gente até falou disso no episódio passado, que as qualificações têm sido muito boas. Inclusive, do jeito que acabou, fiquei pensando, cara, eu queria a corrida de sábado. Cadê aquela corrida do sábado? Da corrida isso não ia acontecer. É isso, não ia dar certo. Mas ele jogou sujo, né? Mas isso mostra como ele é competitivo. As pessoas falam, é porque ele não, cara, ele quer ganhar. Ele tem lá 7 títulos, ele quer 8, ele quer 9, e ele quer ganhar. E eu acho que jogar sujo é uma palavra um pouco forte, né? Ele não jogou sujo, ele foi no limite da regra ali, sabe? Então é a competitividade extrema. A gente já viu um monte de multicampeão, não precisamos citar nome, mas quase a maioria dos multicampeões que já rolaram aí na história da Fórmula 1, 90% deles usaram tudo que era possível para ganhar. Tudo. Cara, a gente vai fazer futuramente alguns episódios sobre situações clássicas, né? Rivalidades clássicas da Fórmula 1, mas temos muitos exemplos. Acho que todos os campeões, cara, fizeram alguma coisa. Jogar o carro no outro, jogar o cara na parede, todo mundo fazia alguma coisa para ser campeão. A não ser quando é uma hegemonia, assim, e o cara tá muito à frente dos outros competidores. Aí ele pode ser todo bom moço, assim, que era o papel que o Hamilton tava passando aí nos últimos anos. Exatamente. Eu acho que ele é tão fora de série quanto, talvez mais, né, do que o Max. Não adianta entrar nessa discussão, mas... porque não dá para saber quem é melhor piloto, né? No momento não tá melhor, mas eu acho que ele é tão genial, no momento é o mais genial da Fórmula 1, como o Max, né? E ele conseguia andar muito acima também, ele também é destruidor de companheiro de equipe, né? O Rosberg foi campeão, mas é porque ele ficou fora algumas corridas e não conseguiu recuperar depois, porque o Rosberg também é um grande piloto. Todo mundo que tá na Fórmula 1 são grandes pilotos, o Rosberg, né? Ele chegou no nível... tem o Beyond the Grid, né, que é o podcast oficial da Fórmula 1, e quando ele participa, ele fala que ele recosturou a luva dele para ganhar e aumentar a sensibilidade dele nos comandos sem falar para a Mercedes. Então, ele arranjou uma competição, uma vantagem competitiva em uma coisa pequena que pra gente, parece bobagem, mas fez diferença e só contou para a Mercedes depois. Porque ele usou uma costureira privada. Cara, muito... Olha o perfeccionismo, né, cara? Cara, porque é só...
Esses caras, eles dirigem no limite, né, cara? É uma coisa surreal. E todos eles estão, né? Você vê que os caras estão grudados a meio segundo, um atrás do outro, num carro a 300 por hora, e eles freiam no mesmo lugar, e viram no mesmo lugar, e fazem... É impressionante o nível deles. Então, qualquer coisinha dessa dá uma vantagem que faz o cara ser campeão do mundo. Exatamente. E já que a gente tá falando de frações de segundos para você ter reação, a gente pode falar do começo da corrida, que foi quase um boliche simulator, né? Com o Bottas ali, ele... foi o conjunto catastrófico, Valtteri e Bottas ali, infelizmente, né? Porque ele largou mal e no meio da chuva, né? E assim, a galera tenta evitar ao máximo entrar nos pneus de pista molhada mesmo, mas quando você tá largando parado ali e tal, o intermediário, na quantidade de água que tava, ele tava complicado, né? Então, o que aconteceu é que o Valtteri fez um boliche na galera, né? Bateu atrás do Norris e pra Mercedes caiu no bolso, né? Porque as duas Red Bulls foram atingidas em cheio, né? Cara, E o... Não, é que além do Hamilton ser um excelente piloto, ele ainda tem uma sorte... Puta que cara cagado, né, velho? É muita, cara, muita sorte, muita sorte, né? Então, o Bottas destruiu a lateral do Max, que correu e destruiu de verdade, gente. Não tá exagerando, não. Né? Se eles não estivessem disputando por campeonato, ele teria abandonado. A Teria corrida abandonado. não é? Exato. Com certeza. E o Pérez, o carro não conseguiu voltar, acabou com a corrida do Norris. E o Gasly ali, cara, que tava, de novo tirando leite de pedra da AlphaTauri, precisou dar uma escapada pela lateral lá e acabou comprometendo a corrida para ele também, né? E no grupo de turma do boliche aí, a gente elogiou o Stroll no Corrida em Prosa do episódio número 1, falando que ele tava superiando, e daí ele deu aquela Strollzada, né? Pra gente lembrar de onde ele veio. E, puta, cara... Não pode elogiar, né, cara? E ele tirou o Leclerc também da corrida, e as Ferraris que elas estavam vindo com força, né? Sim, sem dúvida. Realmente. O Stroll eu fiz, né, principalmente o elogio. Eu até falei, achei que ele estava um pouco acima do nível Hülkenberg, mas eu acho que eu tive que engolir minhas palavras. Não tá, não. Eu ainda acho. Eu acho que o Hülkenberg é superestimado. Não, também acho. É que eu acho que a gente estabeleceu no episódio passado um padrão de bons pilotos, assim, né? Se tá acima do nível Hülkenberg, eu abaixo. Mas o Hülkenberg tá limitando por baixo, não por cima. Eu concordo com você que ele foi superestimado também. E como tudo da vida, quando você fala alguma coisa, vem a vida pra te mostrar o contrário, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, mas foi uma pena, né? Porque é uma corrida que prometia ser... Quer dizer, a corrida foi muito boa. Daqui a pouco a gente fala da segunda parte. Mas naquele momento, fala assim, filha da puta, acabou com a corrida, cara. Esse Bottas falou, não acredito, cara. Acabou a corrida, porque o Hamilton agora vai disparar, vai embora, ninguém pega, né? A não ser quando for ter a relargada, né? Porque a corrida ela foi suspensa, teve a bandeira vermelha e os carros foram todos para os boxes com a chuva que a gente estava falando, que estava para pneu intermediário e tava ruim para o pneu intermediário, né? Tava bem molhado. E todo mundo foi pro box, ficaram lá arrumando primeiro o carro do Verstappen. É importante a gente falar aqui, né, sobre o carro do Verstappen, porque a lateral do carro foi destruída e o assoalho ele é uma peça muito importante da parte aerodinâmica do carro. Eles criam um efeito, tem um monte de aleta, né? E é muito importante. E foi destruído todas aquelas aletinhas que controlam o fluxo de ar em volta do carro. E a verdade é que o carro devia estar impossível de dirigir. Eu não consigo entender como que o Max conseguiu manter aquela posição, conseguiu ultrapassar, né? Acho que a única pessoa que ultrapassou... Acho que ninguém ultrapassou ele. Porque o Hamilton passou nos boxes, acho que ninguém ultrapassou ele. Acabou que... E ele ultrapassou o Ricardo e distanciou dele. Cara. Com o carro todo... E o carro tava torto. Mesmo, dava pra ver, cara, que ele não tava conseguindo andar. Destruiu só um lado. Então a aerodinâmica do carro tava completamente comprometida. Às vezes era melhor que eu tivesse destruído os dois lados, porque daí... Exatamente. Mas vamos falar então dessa relargada, né? Porque a relargada foi um momento inédito na Fórmula 1. Na corrida passada a gente teve um momento inédito que foi a corrida no sábado. E esse fim de semana a gente teve um momento inédito que foi a largada de um único carro, né, no pit. E isso foi
toda a sorte que o Bottas deu para a Mercedes conseguiu jogar no lixo. A verdade é que a Mercedes errou na estratégia, né? Porque até o rádio das outras equipes, antes deles pararem, já estavam falando, gente, vai todo mundo entrar no box, vai todo mundo entrar no box. Na transmissão saiu o áudio do Russell, se não me engano, falando, olha, todos os pilotos vão entrar no box. Todos os pilotos vão entrar no box. E aí, a hora que chega para alinhar, o Hamilton não entra no box. Porque a pista secou completamente, né? É um verão muito quente na Europa, né? E Hungaroring é um lugar que chove muito, sempre tem corrida na chuva. Choveu pouco, a verdade é que choveu pouco, molhou, ficou daquele estado, mas seca muito rápido também pela alta temperatura. E foi isso. Acabou que só o Hamilton alinhou e todos os outros carros foram pro box. Cara, isso... E é curioso. Como a gente elogia bastante o Hamilton, na verdade, a gente nem tanto, viu, Ricardo? Mas o mundo elogia muito, a gente não elogia muito, vamos ser sinceros. Mas o mundo elogia muito o Hamilton, né? E eu acho particularmente que ali era a chamada dele, sabe? É a chamada dele. O Russell, cara, ele tá há 3 anos na Fórmula 1 e ele foi assertivo, ele falou, todo mundo vai entrar no pit. Não tem como, sabe? Ficar com o pneu. E o Hamilton simplesmente parece que ele tava dormindo no ponto ali, né? Eu coloco esse ponto, eu coloco essa no ombro do Hamilton. Eu acho que sim, porque ele tá ali, né? Ele pode virar pro... Gente, a pista secou, eu tô aqui, eu tô fazendo a volta de apresentação, né? É uma decisão dele. A equipe não tá vendo como é que tá a pista do outro lado do circuito. Então ele podia virar e falar assim, tá seco, porque tá completamente seco já, né? Não é que tinha trilho, não tinha água mais na pista. Exatamente. E realmente foi uma largada que daí a Mercedes praticamente colocou a corrida deles em xeque, né? Só que, de novo, o carro é um absurdo de superior a todo mundo no grid. E a outra equipe que consegue competir estava com um carro abandonado e o outro pela metade. Daí, cara... Exato. Não, o Hamilton, porque ele teve que parar nos boxes ao fim da primeira volta, ele largou sozinho e ele parou sozinho na primeira volta também. Todos os carros passaram ele e ele voltou em último. Ele estava mais de 20 segundos atrás do líder. E veja, ele estava 20 segundos atrás do líder e ele chegou em terceiro lugar. Vamos considerar terceiro porque, para termos de corrida, não importa a desclassificação do Vettel, né? Ele teria que passar o Vettel para ganhar. Exatamente. Né? E então, ele estava a 20 segundos e ele foi ultrapassando todos os carros num circuito quase impossível de ultrapassar. E ele só não ganhou a corrida porque o Alonso foi excepcional. Né? O carro da Mercedes ele é tão superior que o cara conseguiu, nos circuitos mais difíceis de ultrapassar, passar todo mundo praticamente. Né? E chegou em terceiro lugar. Ele estava 20 segundos atrás do cara. Imagina quanto tempo ele não perdeu para ultrapassar. Porque uma coisa importante, quando houve o acerto do carro, o Hamilton sabia que ele ia disparar e ir embora. Então, o carro está acertado para a pista livre. Ele está com um acerto aerodinâmico para o carro que não vai ter turbulência na frente dele. E aí o cara vai para último colocado. E aí é engraçado, porque ele chega no último, que se não me engano era o Mick, né? O Mick Schumacher, porque o Mazepin teve um acidente lá. Deram umas espinadas nele, né? Ele tomou umas... Sabe a cartinha do Uno Reverse, cara? Jogaram Exato, jogaram. Toma um Mazepin aí pra você, Mazepin. E deu um azar danado, quebrou a suspensão, né? E ele teve que abandonar ali no ponto que já tava nos boxes. Foi fácil. Mas, foi fácil pra tirar, Não, e aí o Hamilton ficou atrás do Mick Schumacher e demorou para ele entender que ele ia ter que passar. E ele chegava, só que ele não conseguia se aproximar. E por quê? Porque por causa do ar sujo, o carro perde totalmente a aerodinâmica. O carro dele estava com uma aerodinâmica para pista livre, né? Que ele não precisa lidar com a turbulência. E aí ele sofria para se aproximar do carro da frente, mesmo sendo uma Haas. Ele ficou algum tempo atrás da Haas. Quando ele tentou passar, porque chega uma hora que ele fala assim, cara, ou você tenta passar, ou você vai chegar em último. Então você tenta passar. E aí ele tenta, só que isso gasta muito os pneus. Né? Porque aí não tem mais grip aerodinâmico e tudo vai ser o pneu. Ele vai ter que chegar no cara e forçar para passar e acabar estragando o pneu de forma mais rápida. Mas mesmo assim, né, ele fez uma parada a mais que todos, 2, né, acho que se contar isso. E
e ainda assim conseguiu chegar em terceiro, porque o carro é absurdamente mais rápido que os outros. E E daí, kudos pro Mick ali, né? Que, puta, realmente colocou as mangas pra fora e falou, cara, a gente tá competindo por posição aqui, eu sei que você vai me passar, mas eu não vou deixar você passar como se eu fosse um coadjuvante aqui, né? Foi lá e fez o máximo que tava a fazer pra Haas, mandou bem. Não, e o Mick Schumacher foi muito bem, né? Ele segurou bem, ele correu com carros mais rápidos, segurou os carros mais rápidos, porque acho que aí esse Grande Prêmio da Hungria é um bom parâmetro para mostrar um piloto que consegue, que sabe defender e que sabe segurar o carro no limite. Por quê? Porque se você está segurando um carro que é muito mais rápido, você precisa levar o seu carro além do limite. E você precisa conseguir controlar o carro de uma forma que o outro não consiga ultrapassar. Com pneus gastos, né, preservando o pneu, é muito difícil fazer isso. E você pode ver que um cara vai tentar segurar uma volta e na outra ele erra e perde, porque ele está muito no limite. E o cara que está atrás, que você está segurando, ele não está no limite, ele é mais rápido que você. Então, ele não está... Qualquer errinho que você dá, ele vai ter mais grip, ele vai ter mais momentum, e aí ele passa você e vai embora. Então, E ele consegue controlar a temperatura dos pneus, né? Se ele consegue perceber que o carro dele tá superaquecendo, ele segura ali uma volta e depois volta a apertar de novo, né? E foi assim, exatamente assim, que o Hamilton acabou ultrapassando o Alonso, porque, imagino que o carro do Alonso, a Alpine ali, devia estar em modo overdrive já, cara, porque ele tava... Sem dúvida. O que ele tava falando com aquele carro foi lindo de ver, velho. Realmente foi incrível. A maneira que ele segurou o Hamilton, quantas voltas? Acho que foram 6, 7 voltas ali. Um carro que é 3 segundos mais rápido. E ele segurou perfeitamente, ele não fechou a porta, ele não fez nenhuma fechada, né, ilegal. O Hamilton reclamou, né? É engraçado, né, que o Hamilton... o Alonso me fechou, o Alonso... É claro, cara, você tem que ganhar a posição, você não é mais o líder, você tá aí atrás, você tem que ganhar. E ele sofreu para ganhar. E o Alonso, né, ele ajudou muito a vitória do Ocon, né? Que é engraçado, a gente não falou até agora do vencedor. A corrida foi tão... Acho que chegou a hora. Porque, vamos só acabar falar do Alonso, porque o Alonso, ele fez uma defesa dupla dessa vitória do Ocon. Porque a verdade é que o Vettel também era mais rápido que o Ocon, né? As a Aston Martin estava bem, né, nesse grande prêmio. E aí o que aconteceu? O Vettel ficou ali preso atrás do Ocon e podia tentar um undercut. Né? Ele podia parar antes nos boxes para tentar ganhar essa posição do Ocon nos boxes. Só que ele não pôde fazer isso, porque ali atrás estava o Alonso no mesmo ritmo deles e aí, se ele parasse, ele ia voltar atrás do Alonso. E ele ia continuar preso na mesma situação que ele estava atrás. Ele ia continuar atrás de uma das Alpines. Então não valia a pena. Se o Alonso não tivesse ali, certeza que o Vettel teria feito um undercut. Então essa foi a primeira defesa. A estratégia com 2 carros que a Red Bull tá tentando colocar em prática desde sempre, né? Exatamente. Se o Max não fosse tão mais para frente do que o outro piloto. Exato. Porque realmente, se não fosse o Alonso ali atrás... O Vettel, que estava sozinho, porque o Stroll brincou de rally, ele realmente não teve o que fazer. Ele não conseguiu fazer o undercar, né, o undercut, e aí, puta, mano, ele ficou complicado mesmo. Exatamente. Então, realmente, Alonso ali, puta, foi... O Alonso foi mesmo o piloto da corrida pra mim. Ele ganhou lá, e eu acho que ele realmente foi, cara. Ele foi excepcional. Fala assim, mas o Ocon ganhou, como é que ele foi o piloto da corrida? Não, mas tem que ver a situação da corrida, né, cara? Porque... O Ocon deu a sorte, foi lá pra frente, excelente piloto, não cometeu nenhum erro, né? A gente vai falar do Ocon agora, porque o Vettel pressionou o Ocon a corrida inteira. Teve uma hora que o Ocon deu a única bobeada do Ocon foi na hora de ultrapassar um retardatário, que eu não lembro quem era agora. E aí o Vettel olhou e falou, opa, é agora. E aí eles ficaram lado a lado ali, mas o Ocon não errou, brecou perfeitamente, o carro não travou, conseguiu segurar e o Vettel não conseguiu ultrapassar. Foi muito legal. A gente viu pouco dessa briga, porque queriam mostrar o Hamilton, né, na TV. Mas foi muito legal. O Ocon fez uma corrida brilhante também, né? A Alpine foi brilhante nessa corrida, essa que é a verdade. E realmente se coloque no lugar do Ocon, né? Você tem um tetracampeão do mundo nas tuas costas a corrida inteira com um carro superior. Por mais que Hungaroring seja complicado de ultrapassar,
também é complicado de dirigir. É um circuito que exige muito da aerodinâmica da frente do carro, né? Porque você fica mergulhando em muitas curvas. Pô, você sabe disso com certeza muito melhor do que eu, Ricardo, por causa da simulação. Então, olha, cara, foi realmente muito legal de ver. E eu acho que a minha única frustração foi realmente de novo, essa sorte que cai um pouco no colo do Hamilton, né? Porque sinceramente, eu acho que a turma da Red Bull ali tá fazendo muito por merecer, né? O, Sem o dúvida. campeonato. Eles realmente estão fazendo muito por merecer, tirando as burocracias todas que fazem parte do. Tô falando na pista, né? E realmente foi uma pena aí que o Vettel acabou desclassificado, o que deu mais um empurrãozinho pro Hamilton ainda, né? Não foi tão ruim assim, né? Porque, se não me engano, né, o Hamilton ganhou mais 2 pontos, mas O Verstappen mas o ganhou Verstappen ponto ganhou também, mais né? um, então aumentou mais um ponto, né? Mas a gente sabe que tá muito parelho desse campeonato e esse um ponto vai fazer diferença lá na frente, né? Esperamos que faça diferença, porque eu quero que o campeonato continue assim até o fim. Assim tá ótimo, eu espero que continue. Mas realmente, eu concordo com você, a Red Bull tá merecendo, o Max Verstappen tá merecendo, ele tá pilotando muito, tá muito mais consciente do que tá fazendo, manteve o carro na pista todo quebrado só para conseguir ponto e conseguiu esses pontos, né? E a melhor coisa foi o Gasly, né, no fim, que tirou um ponto do Hamilton, né? Que o Hamilton tira a volta mais rápida e o Gasly tirou aquela volta mais rápida, sei lá da onde, na última volta, e tirou esse ponto do Hamilton, que foi ótimo pro E é Verstappen. outro cara que tá pilotando demais, né? Gasly tá pilotando demais, cara. Assim, acho que tem muita gente boa correndo. A gente comentou sobre isso no episódio anterior. A gente tá tentando não se estender muito, né? Mas tem muito piloto bom. A gente nem comentou Posso tocar rapidinho Claro. no Sainz, que o acidente boliche Valtteri Bottas ao boliche finlandês ajudou muito o Sainz, cara, que ele conseguiu chegar em quarto, né? Terceira colocação junto com a desclassificação do Vettel. Outro cara que tá merecendo, tá pilotando muito, cometeu um erro, né? Mas foi lá pra frente e, puta, essa terceira colocação cai muito bem pra Ferrari e pra ele. Com certeza. E as Williams, que finalmente pontuaram, As né? Williams, né? E olha o universo dando tapa na nossa nuca de novo. A gente criticou quem? Criticou o Latifi e o que ele fez? Foi lá e pontuou, terminou na frente do Russell com uma corrida muito sólida. Não, e diga-se mais, ele já ganhou o campeonato do Russell. Então eles não vão fazer mais pontos no resto do ano. Eu duvido o Russell passar o Latifi em pontos no campeonato. Ele vai dar 50-0 em largada, vai terminar todas as outras corridas na frente, mas não vai conseguir fazer mais nenhum ponto. Ou seja, o Latifi vai terminar na frente do Russell. Olha que ironia, cara. Ironia, cara, ironia mesmo. Mas tava se falando de que o Latifi na volta de qualificação ele realmente peca muito. Tipo, não vamos usar peca, mas ele tá bem abaixo do Russell, porque o Russell aparentemente é um monstro em volta lançada, mas o ritmo de corrida dele tem se falado de que é um ritmo de corrida bom, e ele mostrou, né, que realmente o ritmo de corrida dele é bom. Ele é um cara que errava muito também e não tem mais errado, né? Ele tem errado pouco, às vezes ele comete alguns erros, mas não tá fazendo erro nível Mazepin e erros de piloto, né? Agora, antes ele fazia erros Mazepin, mas agora ele tá fazendo erro de piloto, que acontece também, né? O piloto é um ser humano. Mas eu acho que o Pérez é um outro exemplo desse. É um cara que ele não é muito rápido no treino, mas ele é muito bom no ritmo de corrida e ele consegue se recuperar nas corridas. E ele tem ajudado bastante a Red Bull, mais do que todos os outros, né, companheiros do Max até agora, nesse campeonato. Eu gosto muito do Checo, espero que ele consiga. Mas é isso, o Latifi também evoluiu muito, cara. É um outro piloto que também, quanto tempo ele tá aí já, né? Eu brinquei que ele ia cair da beira da terra plana no Verdade, anterior. A você que nos vê agora, eu vou refrasear aqui. Eu acho que no momento quem tá caindo sozinho é o Mazepin. O Mazepin, ele tá dando um spin caindo pela borda. Cara, eu acho que ele realmente não tem como, e ele é um cara um pouco contraditório também, né? Sim. Então, tem muito piloto bom na Fórmula 2 que poderia estar com uma opção, mas de repente, da maneira com que arrastar, é melhor nem entrar, viu, cara? Porque é complicada a situação.
Mas esse assunto para outro episódio. Olha, só pra complementar, eu acho que tem um cara que tá querendo cair pela borda aí também, cara. Dessa terra plana aí. É o Bottas, cara. Depois desse acidente, o negócio ficou feio pra ele, velho. Esse não é um acidente que nem o Mazepin fez ainda, velho. Puxa vida, cara, eu gosto bastante do Bottas. E eu acho que essa temporada dele tá ruim, né? Eu gosto muito da filosofia dele. Ele é um cara meio no bullshit, assim, né? Mano, é que eu também vivo a vida assim, sabe? Então, eu gosto muito disso, mas de repente, cara, são erros. E principalmente num. O Toto Wolff lá falou que não vai influenciar a decisão deles lá e tudo mais. Mas, É porque a cara, decisão deles é ele sair, então não vai influenciar em nada. pode ser. O que ele tá querendo dizer? Troll. O Toto Wolff é troll agora. Eu vi que tinha um pessoal falando que estão querendo trocar o Stroll com o Bottas nessa temporada ainda. Pois é, cara. Saiu. Isso não tava aqui na nossa pauta, mas é verdade. Saiu há pouco tempo essa discussão, né? E. E, mano, eu não sei, me parece muito esquisito, mas eu não duvido mais de nada. Cara, porque eu fico pensando, coitado do Russell, vai ficar na Williams. Pô, de repente, pelo menos leva ele pra Aston Martin. Né? E ano que vem muda tanta coisa, né, cara? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas algumas. A gente pode fazer um episódio um pouco mais viajando sobre o que vai ser a próxima temporada. De repente, nesse gap de corridas que vai ter agora, né? Que a gente tá de férias de verão. Sem dúvida. Mas eu imagino que a Aston Martin ela tem uma boa chance ano que vem, viu, cara? Eu também, eu acho. Eu não investiram nada aqui, vamos investir pro ano que vem. E carro novo. E todo mundo tá do zero, dinheiro tem, tá todo mundo no zero. Então eu não acho que o Bottas vai sair no meio acho que seria muita sacanagem, não é pra isso. Aliás, ele acabou ajudando no fim das contas mesmo a Mercedes. Claro que foi o Hamilton que salvou, mas ele tirou as duas Red Bull do páreo. Então, no fim das contas, ele ajudou. Deu certo. Ele tá fazendo o trampo dele, cara. Ele teve algumas corridas ruins assim, mas ele é piloto consistente. Ele não cria atrito nenhum com o Hamilton, porque eu acho que ele aceitou. Ele virou e falou: cara, eu não vou mais comprar essa briga aí, porque só vai me fazer mal. E então, tá funcionando. Com né? certeza. Assim como tá funcionando pro Max com o Pérez. Sem dúvida, sem dúvida. E o Pérez também tende a ser mais constante. Ainda não tá, mas eu acho que é problema do carro, cara. Eu acho que o Max que é fora de série. Mas o Pérez, ele teve uma postura genial, que eu acho, que ele virou e falou assim: cara, esse carro não dá pra dirigir no meu estilo de pilotagem. Eu tenho que mudar meu estilo de pilotagem. E ele começou a estudar como é que o Max pilota, para ele ver o que ele precisa mudar para fazer o carro andar mais rápido. Cara, mudar o estilo de pilotagem é um negócio que ninguém faz. É muito difícil de fazer. Aí vem o Helmut Marko lá para jogar os caras de volta lá para outra equipe. E o Pérez falou: não, cara, eu quero mudar. Eu não sei, talvez seja até uma evolução pessoal. Vou ver um novo jeito de pilotar, uma nova mudança. Sofreu muito no começo, ele estava indo pior do que a gente imaginava, mas agora ele já está andando bem melhor, cara. Na corrida ele consegue ter um bom rendimento, como ele sempre teve, né? Puxa, e veja, vamos tentar transportar isso para nossa realidade como motorista, né? Tem pessoas, e todos nós temos pequenos vícios de direção, assim, que se você parar para prestar atenção neles e você quiser corrigir, 5 minutos depois você tá fazendo. É infernal. Né? Então, imagina no nível de competição Fórmula 1, né? É desse aspecto que a gente tá falando. Exatamente. Bom, tem mais alguma coisa então, que a gente deixou de fora aí do Grande Prêmio? Durante a corrida? Eu acho que não. Eu acho que a gente pode começar a cair um pouco pro pós-corrida, né? Sim. A gente comentou aí um pouco da desclassificação do Vettel, né Ricardo? Sim, acho que... A gente nem falou muito, né, sobre o que aconteceu. Acho que era bom a gente dar uma... porque foi uma boa lembrança. Eu falei que o episódio, só um parênteses, né? Falei que o episódio ia ser mais curto, gente, já tá sendo mais longo. Mas é que aconteceu muita coisa nessa corrida e nesse fim de semana. E a gente falha miseravelmente em seguir as nossas pautas também. Também. Você viu que já teve um assunto fora da pauta aqui e agora a gente está se aprofundando num outro que eu acho que é importante, que é a desclassificação do Vettel. Por quê? Cara, juro, eu queria fazer um parênteses porque eu levei um susto. Porque o Vettel, ele usou esse fim de semana para protestar, né? Ele levantou a bandeira do movimento LGBTQIA+, e usou camiseta que não pode usar, de acordo com as regras da Fórmula 1, pintou o símbolo do arco-íris no capacete e estava lá dizendo para todo mundo, porque a Hungria é um país que reprime, né, toda essa pauta
Não sei se chega a ser ilegal lá como é na Rússia, né? É ilegal ser homossexual, uma coisa surreal. E, É uma piada, né? e eu acho, eu não tenho certeza, mas a Hungria está no mesmo caminho, né? E o Vettel escolheu para fazer o protesto lá, e eu achei muito legal. E aí ele foi chamado para dar explicações por que ele estava com aquela camiseta que ele não podia estar, depois da corrida. E ele foi chamado para os comissários, né? E aí chegou lá, ele virou e falou: e aí, por que você tá com essa camiseta? Assim, tô aqui porque eu tô defendendo tudo que tá acontecendo aqui. Eu sou contra o que o governo aqui faz e eu tô defendendo isso. Não gostou? Me desclassifica. E ele falou isso, né? E aí, a hora que eu vou ver, assim, logo depois da corrida, Vettel desclassificado, eu juro, eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Sério que eu tinha certeza que era por causa disso, né? Não é. Não foi por causa do protesto do Vettel. Não teve nada a ver com o protesto. Realmente foi, nem se falou, uma tecnicalidade ali, porque tem partes antigas, né, do regulamento da Fórmula 1 que não seriam mais necessárias. E essa é uma delas, porque não tem reabastecimento mais, esse peso não faz quase diferença no carro, mas a regra diz que você tem que ter 1 litro de combustível dentro do... Não sei se é 1 litro ou se é 1 quilo, que normalmente se fala em quilo, mas eu tenho visto como 1 litro. 1 litro de combustível para eles poderem analisar o combustível que foi usado, se não está adulterado, nem nada do tipo. Eu posso estar falando algo mega errado. E se você que está nos vendo tem uma correção, manda aí nos comentários. Mas eu acho que a fração litro-quilo no combustível atual da Fórmula 1 ela é muito próxima, né? Então é por isso que a gente tem ouvido mais litros, né? falar em litros, né? O que realmente não era o normal. Antes se falava em quilos. Ele era menos denso, né? Antes. Exato. Eu não sei exatamente qual era a diferença da composição, mas me parece que hoje está mais parelho. E aparentemente eles precisavam tirar 1 litro de combustível do carro e só conseguiram tirar 300 mililitros, né? Então foi desclassificado por 700 ml. E a Red Bull, meu Deus, a Aston Martin jura que tem combustível dentro do carro, né? Eles entraram com recurso, o carro ficou lacrado e aí eles tinham dados de telemetria que mostravam que a bomba de gasolina não estava funcionando corretamente, ou de combustível. E o combustível, e realmente é a própria bomba que expele esse resto de combustível do carro. E como ela não estava funcionando, ela não conseguiu expelir o suficiente. E pela telemetria, eles dizem que eles teriam combustível suficiente. Eu acho um pouco estranho, porque eles fizeram o Vettel parar. Então, me parece ali que... Por que o Vettel não deu a volta inteira, então, se eles estavam tranquilos achando que tinha combustível? Não, para aqui agora! Porque o carro poderia gastar esse... Né? E ele não fez, ele voltou correndo, né? Aliás, foi muito icônico esse grande prêmio. O Ocon ganhando, legal. Os caras voltando correndo. Foi engraçadíssimo, muito legal. Cada um correndo por um lado, né? Pulando, comemorando. Lado, porque ele também parou. Ele deve ter recebido ali no ponto... Cara, você precisa parar o teu carro, provavelmente por razões de combustível, porque foi uma corrida longa, né? Então, é realmente muito... Cara, foi muito legal, muito gostoso de ter visto e eu vou abrir uma aspas aqui, um pouquinho da minha vida, né? A minha namorada embarcou no mundo Fórmula 1 desde, acho que, no final da temporada anterior, e ela pôde ver um momento histórico, e a gente viu um momento histórico que foram, cara, a primeira vitória do Ocon e vindo correndo, e o Vettel vindo correndo, e toda aquela celebração, e um GP incrível, realmente, vai ficar na memória aí da gente, Hungria 2021. Sem dúvida, cara, um piloto francês ganhando com uma equipe francesa, ele foi muito legal, uma equipe que quantos anos ficou fora da Fórmula 1 e voltar, e foi ganhando assim, acho que nunca nem tinha liderado um grande prêmio. Eu tô até agora em dúvida se a Alpine já participou antes, mas eu acho que tinha Alpine no começo, nos primórdios da Fórmula 1. Puxa, eu vou pesquisar, posso estar viajando aqui. Mas de repente posta aí no vídeo o que você achou. Eu não me recordo de a Alpine ter entrado como... Não me recordo. Mas foi muito legal, e muito legal também, só dar uma última riscadinha nisso aí, que pra quem é novo e tá acompanhando a Fórmula 1 aí há não muito tempo, e ouvia falar do Fernando Alonso, viu quem é Fernando Alonso, né? Talvez, eu acho que a gente não vai ver muito mais dele, porque ele não vai ficar muito mais tempo, eu imagino, né? E não é sempre que o cara, mesmo excepcional como ele tem a chance de mostrar, né? Ele mostrou, muito legal, bom para todo mundo. Continua sendo um cara difícil, continua sendo um cara que
que a gente tá falando dele piloto, né? Pra deixar bem claro. Mas foi muito legal. E a gente consegue fechar, né, aí a parte da corrida com a exaustão visível dos pilotos no final, né? Principalmente o Hamilton. O Hamilton, eu como tenho um pouco de birra com ele, achei que teve um pouco de teatro ali, mas ele estava visivelmente exausto, né? Ele estava visivelmente exausto, ofegante na entrevista dele, ofegante dele no pódio, você via que ele estava muito ofegante. Então, realmente exigiu, né, muito da parte física dos pilotos, para quem acha que correr um carro de Fórmula 1 é só sentar e pilotar, e é só a máquina e não o piloto. Não, sem dúvida. Eu realmente acho que ele. Eu não acho que ele tava fingindo, não, cara. Eu acho que ele realmente deu o máximo, porque se ele não tivesse dado, ele não teria chegado ali nessa posição. E muito interessante porque eles tiveram as entrevistas pós-corrida, né? E, obviamente, a primeira pergunta foi pro Hamilton dele, pô, Hamilton, você tava muito cansado e tal. E aí ele começou a entender um pouquinho ali que ele ainda não... realmente a Covid afetou ele não se recuperou. Eu acho um pouco de bullshit. Cara, eu acho que ali é um pouco surfar com o que tá muito sendo na mídia, né? Sim. Pode ter um pouco de realidade, mas ele já teve várias outras corridas super complicadas e ele terminou bem, né? Então, eu acho que realmente ele pode estar se recuperando, mas eu acho que foi uma corrida extrema e foi muito legal, porque no meio da resposta dele, o Ocon cortou ele, né? E falou, olha, eu vou... Pô, você me desculpa, mas eu vou entrar aqui e falar que eu também terminei a corrida exausto. Eu não tinha mais nada. Ele falou, I'm flat, né? Que ele não tem absolutamente mais nada para entregar. Exato. E é um moleque, né? Exato. Moleque, ele parece um grilo, mas tem muita energia para dar e realmente foi muito, muito exigente a corrida, né? Foi muito exigente, estava muito quente, está mais quente do que é normalmente na Hungria, que já é muito quente. É um vale lá que junta vira uma panela de pressão. E muito úmido e extremamente desgastante. É uma corrida difícil, né? Pensa, é uma corrida com curvas, muitas curvas, pesada, você não consegue ultrapassar, você fica atrás do outro carro e é uma panela de pressão ainda a região. É terrível para os pilotos. Exatamente. Então, e aí agora a gente gravou, acho que dessa vez não foi logo no dia seguinte, a gente deu uma semaninha aí, né? Um pouco para também digerir tudo o que aconteceu e ver algumas repercussões. E o que acontece é que a Red Bull e a Ferrari, eles estão reclamando bastante do cost cap, né? Porque o que está acontecendo? Estão batendo no carro deles, só que eles que têm que pagar para consertar. Só que o cost cap tá aí, né? Então, o Christian Horner já deixou avisado, ele falou, a gente vai tomar penalidade de motor do Pérez, com certeza, e do Verstappen, muito provavelmente, no final da temporada, porque... do jeito que os nossos carros estão sendo afetados, não vai ter como esses motores chegarem no final do campeonato com só 3 motores. Isso não vai acontecer. E o que acontece? Se a gente for se recordar no GP de Silverstone, a pancada que o Verstappen tomou foi gigante. O milagre que eles conseguiram reutilizar o motor. Mas o carro ficou inutilizável. Já vão milhões de dólares que, em vez de ser usado para desenvolvimento agora, ou desenvolvimento do futuro, ou para qualquer outra coisa, é reparo de carro, reconstrução de chassi, sabe? Então, é muito dinheiro, cara. E eu acho muito legal a ideia do cost cap, porém, pode ser que eles tenham algum ponto de razão aí. Porque se ficarem batendo no teu carro e tá assumido e foi entendido que a culpa não foi sua, por exemplo, a colisão do Leclerc com o Stroll, poderia mandar a conta de alguma maneira para Aston Martin. Sem dúvida. Porque se for assim, a gente começou a falar no começo desse episódio de que todo mundo vai no extremo da competitividade para tirar vantagem. Por que não usariam isso, por exemplo, uma Mercedes e de repente, cara, aí naquele extremo que dá uma batidinha e compromete mais uma Red Bull mais uma vez, porque no final eles não vão ter motor ou eles não vão ter, sabe? A gente pode chegar nisso aí, porque a pontuação de tempo para eles, ok. Eles vão lá, volta e consegue passar e terminar em primeiro. Uma coisa que poderia acontecer é ele estourar os pontos na carteira e ficar uma semana fora, uma corrida fora. Acho muito pouco provável, sabe? Então, a gente tem uma discussão aí um pouco, eu acho que é mimimi, né? Das duas equipes, tudo reclamando como sempre, mas no fundo faz um pouco de sentido, porque a gente tem um cost cap hoje que nunca existiu, e cara,
O Gunther Steiner tá comentando também de que os dois rookies da Haas, eles têm que começar a bater menos porque tá ficando muito caro, Sim, sem né? dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que de repente é um assunto aí para eles discutirem pro futuro. Você entra um pouco nessa ideia e eu de repente tô dando uma viajada. Não, eu concordo. É só para esclarecer, né, para o pessoal que talvez não fale inglês, né, o cost cap é o teto de gastos, né, que as equipes estão tendo que se limitar agora. E isso já está influenciando o desenvolvimento do carro do ano que vem, que é um carro completamente novo. Então, qual que é o problema? Se você tem que gastar dinheiro com um carro que está quebrado, é menos dinheiro que você está fazendo, desenvolvendo esse carro novo, que os engenheiros já estão aí lutando loucamente para conseguir fugir do regulamento e fazer ar sujo para os outros. Exato, Eles não querem ser ultrapassados, eles querem que o carro de trás se dane. Exato. E aí eu peço desculpa pelo meu termo em inglês aqui para passar para quem nos vê. Eu moro no exterior e eu vejo as notícias em inglês o tempo todo, então a gente acaba perdendo alguns termos como eles são passados no Brasil, né? E a gente repara também um pouco na a maneira com que a gente pronuncia os nomes dos pilotos também Sim, muda, porque a gente ouve diferente, né? sem Não dúvida. são aspas aí, mas é interessante. Eu acho que isso vai ser discutido no futuro, né? Ainda mais com os carros novos e tudo mais que vai vir aí. De repente você mandar a conta para quem para quem fez a merda pode fazer sentido. É assim na nossa trânsito na vida real, né? É. Com seguro. Não, o cara já Então, leva ponto, né, na carteira. Ele já tem um sistema de pontuação lá na Fórmula 1. O cara exato, leva é. ponto. Fala assim, mano, agora você tem que pagar o prejuízo, né, velho? Eu acho que faz Exato. todo sentido. Na pior das hipóteses, assim, pelo menos dividir, cara. Pelo menos alguma parte dessa conta tinha que ir para quem causou o dano. Né, porque realmente, né, fica injusto. Ou, de repente, aumentar o teto dessa né, ela comprova os gastos, né? Porque aí também sempre vai ter uma falcatruazinha para conseguir Ah, desenvolver é. mais. Mas a Fórmula 1 também tem olheiro por todos os lados, porque tudo é regra, tudo pode. Por exemplo, agora que eles estão de férias, né? Uma coisa que as pessoas normalmente não sabem, o pessoal fica em casa trabalhando, né? Eles não estão de férias nada. Eles estão 100% de férias. Os carros ficam É. lacrados, as empresas ficam fechadas e ninguém mexe no carro. Não tem desenvolvimento do carro nessas semanas. Tem um treino, né? E aí depois fica 2 semanas fechado sem parar. Então, Exatamente. e como é que ele sabe? Tem câmeras que ficam filmando os carros para mostrar que os carros estão parados e não tem ninguém mexendo neles. Então, eu Caraca, acho que dá para fazer a auditoria se dá para aumentar, né? Talvez não seja justo descontar da outra equipe, mas eu acho que também não é justo limitar esse dano. Eu acho que alguns danos poderiam fugir, sair do orçamento principal. Eu acho que seria melhor do que mandar a conta para outra, porque a outra não vai querer pagar. Às vezes não tem dinheiro, né? Se for a Mercedes para pagar, legal, mas às vezes a outra está no limite do orçamento, então é meio complicado. Exatamente. E passar para os mágicos da contabilidade fazerem o a contabilidade é as ciências exatas mais fácil de manipular de todas, né? Então, eles realmente com certeza têm profissionais do maior calibre em todos os setores, inclusive contabilidades, com certeza. Com certeza, que deve ser complexo demais, inclusive, a contabilidade de tudo Totalmente. isso, passando por Muito. todos os países e cada um tem uma coisa diferente da outra, e eu tenho certeza que é muito louco. Mas eu concordo com você, é uma coisa que tem que se pensar para não prejudicar as equipes menores, principalmente. Querem mais competitividade, só que aí é uma equipe menor que você coloca um cost cap aí, você coloca um teto de gastos que é para ajudar as equipes menores, mas aí quebra o carro delas porque o outro infeliz bateu e você ferra as equipes menores. Não adianta essa lógica. Aí, Exatamente. Ou até mesmo se um piloto vai lá e bate, de repente vem um custo que não estava planejado, né? Putz, muito complicado, né? A gente dá ideias aqui, mas ramifica em muitos problemas, né? sem dúvida, sem dúvida. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou demais para variar, fugimos da pauta. Mas teve muitos assuntos importantes, né, que aconteceram nessa corrida. E a gente tentou abordar tudo. Se faltou alguma coisa, faz um comentário. O que faltou, o que vocês queriam que a gente comentasse mais. Mas é isso. No próximo a gente fez algumas perguntas aqui nesse vídeo. Se ninguém comentar, a gente tenta trazer a resposta no próximo vídeo na introdução. E é isso, galera. Obrigado aí por tudo. E é isso aí. Muito legal que a gente conseguiu, de repente, trazer umas questões. E eu vou colocar aqui uma provocação. As coisas que a gente mais vai falar de
nos nossos próximos episódios. Um, que a gente fugiu da pauta, e dois, que o Mazespin fez alguma coisa. Eu acho que isso aí vai estar sempre top. Então, foi muito legal, muito divertido. Eu acho que a pegada tá gostosa e obrigado pelo convite mais uma vez. É isso aí. Valeu, Vitão. Obrigado pela Vamos lá. presença. E é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.